Então, boa noite, caros amigos. Hoje este é o meu primeiro vídeo do dia. Eu agora há dias coloquei uma questão no grupo em que sobre a série harmónica, onde eu pretendia depois falar sobre a chamada constante de Euler. Ora bem, antes de tudo, então, vou iniciar. Vamos supor que eu tenho uma série alternada, digamos com n a começar em 1 a mais infinito, de menos 1 levantado a n, de 1 a n. Ora bem, o critério de Leibniz permite-me dizer que se esta sucessão a n for maior ou igual que 0, se o limite do a n for igual a 0, e se a sucessão for uma sucessão decrescente, isto é, se o an mais 1 for menor que o an, então esta série alternada converge e por isso mesmo vai ter, digamos, uma certa soma, digamos, uma soma S. Então vamos pensar que eu tenho uma sucessão desta forma, onde o A1 é precisamente igual a 1, onde o A2 é precisamente o integral que vai de 1 a 2 de 1 sobre x dx, onde o A3 é precisamente igual a 1 meio, onde o A4 é precisamente igual ao integral que vai de 2 a 3 de 1 sobre x dx, onde o A5 é precisamente igual, neste caso, a 1/3, onde o A6 é precisamente igual ao integral que vai de 3 a 4 de 1 sobre x dx. Portanto, eu tenho aqui, e assim por diante, né? Assim por diante. Eu tenho aqui o A1, tenho aqui o A2, tenho aqui o A3, tenho aqui o A4, o A5, o A6, por assim, e assim por diante. Quer dizer, esta sucessão poderá ser pensada, né, como duas subsucessões. Uma que é a sucessão, digamos, A2n menos 1, a subsucessão dos termos, digamos, ímpares, e isto para fazer este n a começar em 1 a ser 1, 2, 3, por aí adiante, e esta subsucessão é precisamente igual a 1 sobre n, e temos a sucessão, digamos, A2n, a subsucessão A2n, que é precisamente igual ao integral entre n a n mais 1 de 1 sobre x dx. Ora bem, penso eu que é fácil de mostrar que esta sucessão é uma sucessão de termos positivos. Aliás, se eu integrasse aqui, se eu fizesse este integral que aqui está, estar-me-ia precisamente, dado que o integral de 1 sobre x é o logaritmo de x, e depois apelando, né, ao teorema fundamental de cálculo, dar-me-ia logaritmo de n mais 1 menos o logaritmo de n, que é fácil de ver que isto é sempre positivo, estando o n a começar aqui em 2, não é? O n, quer dizer, quando o n é precisamente, semelhamos, quando o n é 1, eu tenho aqui o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 1. A partir do número 1, o logaritmo, como sabemos, é sempre positivo e é crescente. Sendo crescente, se eu tomar aqui um n mais 1, que está depois do n, quer dizer, esta diferença, não é? O logaritmo de n mais 1 menos o logaritmo de n é positivo. Penso que não é difícil de entender esta coisa, de esta sucessão ser uma sucessão de termos positivos. Penso também que não é difícil entender que se eu tomar, eu que escrevi A2n menos 1, que é igual a 1 sobre n, se eu tomar o limite de ambas as subsucessões, é fácil de entender que o limite desta
que é o limite de 1 sobre n, é 0, e também que o limite desta outra, da qual eu já expressei desta forma, e portanto aplicando as propriedades dos logaritmos, há de ser logaritmo de n mais 1 sobre n, quando n tende para mais infinito, evidente, o que é o mesmo que ter limite, quando n tende para mais infinito, do logaritmo de 1 mais 1 sobre n. Penso eu que é fácil de entender que, quando n tende para mais infinito, esta subsucessão tende para logaritmo de 1, que é igual a 0. E, portanto, o limite da sucessão dada é 0. Mostrar que ela é decrescente, eu penso também não é difícil, mas isso é um problema que eu depois, num outro vídeo, deixarei, portanto, farei, quero dizer. Então, tomando em consideração que esta sucessão é uma sucessão de termos positivos, que é uma sucessão cujo limite é 0 e que é decrescente, então eu posso concluir que a série alternada, não é? A série alternada, com o n a começar em 1 a mais infinito, de menos 1 levantado a n menos 1, desta sucessão a n, converge, isto pelo critério de Leibniz, né? E tem uma certa soma, que eu vou designar esta soma por C. Ora bem, reparemos então e pensemos em como calcular a soma dos 2n menos 1 primeiro termos. Como é fácil de ver, isto há de ser igual ao primeiro termo, que é 1, menos, porque depois vai ficar com menos integral de 1 a 2, de 1 sobre x dx, depois vai-me aparecer mais um meio, menos, depois do integral de 2 a 3, de 1 sobre x dx, depois vai-me aparecer, evidentemente, mais um terço, né? Depois menos o integral de 3 a 4 de 1 sobre x dx. Vou andando assim, não é? E vou andando até onde? Isto há de ser, não é? Digamos, mais um etc. E vou ficar aqui com 1 sobre n menos 1. Repare-se que se eu começo aqui em 1, depois tenho 1, 2, quer dizer, estes termos desta forma, neste momento tenho n menos 1 termos. Depois, se eu colocar aqui mais o integral, não é? Que vai a seguir ao n menos 1, como sabem, fico aqui com, aliás, aqui seria um menos, eu peço desculpa, aqui seria um menos, iria ficar com menos integral de n menos 1 a n de 1 sobre x dx, e neste momento eu já teria aqui, reparem, 1, 2, 3, também n menos 1, o que prefaz uma soma, não é, de 2n menos 2, então, finalmente, somando aqui mais um termo, que é, neste caso seria 1 sobre n, quer dizer, eu fico aqui com mais um termo, o que me vai dar 2n menos 1 termos. Então tenho aqui expressa, digamos assim, a soma dos 2n menos 1 primeiros termos desta sucessão. Vamos rearranjá-la. E rearranjando esta sucessão, eu posso, aliás, esta soma, quero dizer, eu posso dizer que o S 2n menos 1 há de ser igual a 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais etc, mais 1 sobre n. E agora aparece menos, abro aqui um parêntese, portanto curvo, e vou ficar com o integral de 1 a 2 de 1 sobre x dx, mais o integral de 2 a 3 de 1 sobre x dx, mais o integral de 3 a 4 de 1 sobre x dx, mais, etc, o integral de n menos 1 a n de 1 sobre x dx. Ora bem, isto ainda será a mesma coisa, como estão aqui a ver. Isto que aqui está, eu posso traduzi-lo como um somatório, não é?
com k a variar de 1 a n de 1 sobre k, tudo bem, menos, e este integral aqui, esta soma de integrais, quero dizer, é a mesma coisa que ter o integral de 1 a n de 1 sobre x dx. O que é o mesmo ainda que ter somatório, não é? Com k a começar em 1 até n, 1 sobre k, menos o integral de 1 sobre x é o logaritmo de x, e, portanto, apelando ao teorema fundamental do cálculo, ficarei com logaritmo de n menos logaritmo de 1, o que me vai dar precisamente o logaritmo de n. Quer isto dizer que, como nós já demonstramos, portanto, que a série é convergente, o limite de S2n menos 1, quando n tende para mais infinito, existe, não é? Existe e dá uma certa constante. Existe, tem soma este limite, porque já demonstramos, através do critério de Leibniz, que a série é convergente. Quer dizer que o limite de, abre parênteses, quando n tende para mais infinito, no somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k, menos o logaritmo de n, este limite existe e há de ser igual, digamos, a uma certa constante c. Mas o que é que isto me significa? Isto significa-me, portanto, significa-me que o somatório, não é? O somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k, menos o logaritmo de n, há de ser igual a este c, mais, digamos, um infinitésimo, um epsilon, tal que este epsilon tende a zero sempre que o n tende para mais infinito. Este epsilon tende a zero sempre que o epsilon tende para mais infinito. Então, sendo assim, eu posso pensar em colocar o logaritmo de n aqui também para o segundo membro. Então ficarei com um somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k, igual ao logaritmo de n mais a constante c, mais um epsilon, onde este epsilon, repito mais uma vez, digamos que tende a zero quando o n tende para mais infinito. Repare-se então que dividindo ambos os termos, não é, desta igualdade por logaritmo de n, eu vou obter o somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k, sobre o logaritmo de n, que há de ser igual a 1, mais uma constante c, que é a soma, não é? Há bocadinho já vimos isso, sobre o logaritmo de n, mais um epsilon, digamos, sobre o logaritmo de n. E então, vamos mesmo fazer tender, não é? Vamos fazer o n tender para mais infinito. N tender para mais infinito. Quando o n tende para mais infinito, isto vai-me significar que o limite, não é, do somatório com k a variar de 1 até n, de 1 sobre k, sobre o logaritmo de n, há de ser igual, o logaritmo de 1 é 1, quando o n tende para mais infinito, fico com uma constante c sobre o logaritmo de infinito é infinito, fico com c sobre infinito que me dá zero, mais, como este epsilon tende para zero, vou ficar com 0 sobre infinito, que é zero. Isto quer dizer que quando, então posso apagar estes zeros, não é? Isto significa-me precisamente isto, é que quando n é suficientemente grande, muito grande mesmo, mas mesmo muito grande, então eu posso dizer que o somatório, não é, com k a variar de 1 a n, para um n muito grande, de 1 sobre k, é praticamente igual ao logaritmo de n. Ora bem, era isto mais ou menos que eu queria significar. Esta constante c que aqui aparece, esta constante c, então, que é a soma desta série alternada, é a chamada constante de Euler. E teria também algum interesse
conseguirmos depois demonstrar, não sei, que esta constante C é um número irracional. Portanto, eu não poderia deixar de fazer este vídeo, fiz-lo agora, tive que consultar, não é? Portanto, já tinha isto em mente, já tinha consultado isto no tom apóstolo e agora posto isto, portanto, no grupo Conviver com a Matemática. Tentarei sempre arranjar coisas engraçadas e que nos despertem a nossa atenção. Fixe-se então isto, é que o somatório com k a variar de 1 em n de 1 sobre k, quer dizer, eu vou ficar com 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, não é? Quando o n é suficientemente grande, isto se aproxima precisamente do logaritmo de n. Por agora é tudo, meus amigos. Espero que tenham uma boa noite.